Será que a famosa estratégia Príncipe de Nova York do Rodrigo Cohen funciona mesmo? É isso que eu quero testar de uma maneira profissional com você no vídeo de hoje. E aí, tudo bem? Por aqui, tudo tranquilo. Se você não me conhece, eu sou Alexandre, trader, investidor, desenvolvedor de estratégia e agora também professor de análise técnica na Trademap. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever no canal. Hoje eu quero mostrar uma estratégia aí super conhecida do mercado, a famosa estratégia Príncipe de Nova York do analista Rodrigo Cohen. Existem várias variações dessa estratégia, não tem um modelo único e certo de operar ela, mas a que eu vou mostrar no vídeo de hoje é aquela que a gente tem um stop loss de 250 pontos e 250 pontos também de gain operando ali mini índice. Eu vou testar ela aqui no tempo gráfico de 5 minutos com vocês e vamos ver se realmente o resultado é aquele que a gente espera. Mas eu não vou fazer esse teste de uma maneira que muita gente faz aqui no YouTube não, tá? Eu não vou abrir o tempo gráfico lá e ficar olhando no replay se funciona ou não. Eu vou testar com você aqui de uma maneira super profissional e para isso eu vou usar o MetaTrader 5. Ó, eu já tô com o MetaTrader aberto aqui e eu quero mostrar de uma maneira visual como que essa estratégia funciona. Eu não vou explicar aqui a fundo, mas é basicamente uma estratégia aí que se baseia em bandas de Bollinger. Subiu para cima e voltou, a gente vende, para baixo a mesma coisa, passou e voltou, a gente compra, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe nisso porque tá cheio de vídeo aqui no YouTube do próprio Rodrigo Cohen, o próprio idealizador dessa estratégia, pode explicar melhor como ela funciona do que eu. Eu tô aqui para testar, para ver se realmente funciona. Vamos rodar ela aqui, ó. Pode ver que aqui já deu a compra, a venda, perdão, olha lá, ele tá vendendo e comprando com os nossos parâmetros lá de 250 pontos de ganho e 250 de loss. Aqui eu tô testando pegando o período do último ano, testando aqui com 5 contratos de mini índice. Antigamente eu fazia todos os meus backtests lá no Profit Chart, mas eu estou migrando para o MetaTrader porque aqui fica algo muito mais profissional, porque ele me dá muito mais opções e o que eu tenho de informação da corretora lá dos preços do ativo para fazer esse backtest são muito mais confiáveis. Então vamos aqui para o backtest que ele acabou de fazer. Vamos aqui, ó, mostrando no gráfico de 5 minutos então, com aqueles parâmetros que eu já falei, o resultado foi esse aqui, um lucro líquido total de R$ 3.185. Lembrando que isso é lucro líquido, então aqui já inclui também os custos com corretagem, emolumentos, tudo certinho, tá? Vamos analisar aqui por que não deu certo, obviamente, operando essa estratégia no tempo gráfico de 5 minutos. Primeiro, vamos lembrar que o nosso stop e o nosso ganho, eles são iguais, ou seja, 250 pontos de loss para 250 de gain, então a gente tem uma relação risco-retorno ali de 1 para 1 e isso já me obriga a ter que acertar mais de 50% para sair vencedor, o que não foi o caso aqui, né? Ó, se a gente pegar nossas negociações com lucro, foi abaixo de 50% ali, 49,5%. Então, tirando todos os nossos custos ali após todas as operações que a gente testou ali em período de um ano, a gente teve esse resultado de R$ 3.185 negativo. Aqui abaixo o MetaTrader me dá algumas outras opções bem legais aqui, opções não, ele me dá informações bem legais, como por exemplo entradas por hora, entradas por semana, por mês, lucros e perdas por hora, por semana e até o lucro e perda por mês, e isso a gente pode usar no futuro para ir refinando cada vez mais a nossa estratégia. Vamos olhar agora aqui o nosso gráfico de patrimônio. Então, se a gente perceber aqui, foi algo horrível, né? A gente já começou aqui perdendo, depois voltou subindo, tá perdendo de novo desde o mês 7 lá, a gente vem perdendo num drawdown horrível aqui, né? Então não funciona, tá? Nesse tempo gráfico não funciona. Muita gente vai te mostrar no YouTube para operar no tempo gráfico de 5 minutos, mas a gente acabou de ver na prática aqui de uma maneira testada, sem perder dinheiro de verdade, como que essa estratégia é horrível nesse tempo gráfico. Mas tá bom, eu já testei no gráfico de 5 minutos, mas e se ela funciona em outros tempos gráficos? Eu não sei. No Profit Chart, por exemplo,
eu faria isso, eu testaria gráfico por gráfico ali, tempo gráfico por tempo gráfico, na verdade, para chegar ali, para entender o melhor resultado. Mas aqui no MetaTrader, uma das facilidades dele é que ele traz uma otimização para a gente bem legal, onde a gente seta ali quais combinações a gente quer fazer e consegue trazer o resultado para a gente de uma maneira muito mais rápida e assertiva. Então, foi isso que eu fiz, eu pedi para ele testar nesses mesmos parâmetros de stop gain e stop loss, mas para me testar entre os tempos gráficos de 2 minutos até 30, qual ali teria o melhor resultado, e foi isso que eu fiz, ó, na tela para vocês. A gente observa que o melhor tempo gráfico que a gente teve aqui foi o de 30 minutos, que a gente teve no período aqui R$ 5.530 de lucro, que na verdade a gente teria esse lucro, né? Com 339 negociações. Veja aqui então que ele me testou todos os tempos gráficos, eu pedi para ele ordenar aqui para mim por ordem de lucro qual que foi o melhor, e de novo o de 30 minutos foi o melhor. A gente pode agora pegar inclusive e testar isso aqui de forma isolada e ver qual foi o resultado, como é que foi de uma maneira mais minuciosa. Vamos olhar para isso, como é que foi o resultado. Vou abrir aqui então o backtest. A gente teve aqui no período de um ano R$ 5.530 de lucro, acertando um pouco mais de 50% das vezes. Perceba que lá no de 5 minutos a gente acertou 49%. Veja só a diferença do que 4% de acerto aqui a mais faz de resultado na estratégia. Aqui algumas outras opções de correlação de lucro, o tempo mínimo de duração na posição, que a gente pode usar para filtrar num futuro. Mas vamos olhar aqui o gráfico de patrimônio. Já é um gráfico bem melhor, né? Porque a gente operou menos, e para mim menos é mais. Eu prefiro operar menos, mas operar de uma maneira mais assertiva, e a gente percebe isso aqui, ó. Essa estratégia foi boa, mas ela foi boa até o mês 4, 5 ali mais ou menos. Daqui dessa parte para cá, ó, a gente já tem uma lateralização nesse tempo gráfico, óbvio, de 30 minutos. A gente conseguiu um resultado muito bom do começo do ano até o mês 5 aqui. A gente saiu dos R$ 10.000 iniciais que a gente tinha lá para R$ 15.000. A gente fez ali R$ 5.000 em 5 meses, muito bom. Mas depois a gente teve uma perda aqui, voltamos a ganhar e estamos num período lateralizado, né, para esse tempo gráfico. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu não sei se aqueles 250 pontos de loss e 250 pontos de gain é a forma ideal de operar essa estratégia, né? E se, por exemplo, ao invés de 250 de loss, se sairia melhor com 300, ou a gente optar por uma relação risco-retorno ali de 2 para 1, ou seja, eu perco 250, mas quando eu ganho 500. Vamos testar isso. A gente, de novo, não precisa fazer de uma maneira manual. Eu vou, inclusive, pedir para ele testar, além do stop loss e o stop gain ideal, qual tempo gráfico vai funcionar melhor. Bom, então já fiz a otimização aqui e olha só que maravilha aqui, quantos testes ele fez para mim, uma lista imensa. Imagine só se eu fosse testar isso aqui um por um, né? Seria impossível, inviável a gente fazer isso. Vamos ordenar aqui por lucro e ver qual que foi a melhor resultado. A gente olhando, batendo o olho rápido aqui, eu ordenei do lucro do maior para o menor. Se a gente olhar, tem bastante 12 minutos no topo da lista, né? Então a gente já percebe de cara que esse é o melhor tempo gráfico até então para operar essa estratégia. É óbvio que a gente precisaria refinar isso aqui um pouco mais para de fato operar na conta real, mas perceba aqui que os 3 melhores resultados, ó, foram com stop loss aqui 375, 320 e 275, com um valor de take profit, que é o nosso ganho, maior do que o nosso loss. Então a gente já percebe aqui que o ideal é a gente ter um risco-retorno maior ali do que né? A gente precisa ganhar mais do que perder. Vamos testar isso aqui de uma maneira isolada, ó. Essa primeira aqui, vamos fazer um teste único aqui para entender como é que se saiu esse resultado, para a gente olhar aquela nossa curva de patrimônio. Então, dos R$ 10.000 iniciais, a gente teve um lucro líquido de 11.770, um lucro aqui maior do que 100%. A gente teve aqui 50% das operações, 49,5% aqui delas vencedoras, mas de novo saiu vencedor porque quando ganhamos na média aqui R$ 404
reais contra 355 reais de perda quando a gente perdeu. Vamos aqui ver o gráfico para entender melhor. A gente percebe de novo que a gente teve aquele momento de subida no começo do ano, até o mês 4, 5 aqui, a gente teve um resultado de 100%, né, logo no começo do ano, e de lá para cá vem no período lateralizado para baixo. Isso, se a gente já observar e comparar com aquele teste passado, a gente percebe então que provavelmente esse setup vai funcionar quando no tempo gráfico maior a tendência primária lá do ativo tiver direcional. Foi isso que aconteceu, a gente teve lá no começo do ano o índice subindo e o dólar caindo, então essa é uma estratégia que pelo menos até então deve ser operada quando o mercado estiver direcional. Mas se a gente olhar de novo aqui para o resultado das otimizações, o que a gente deve fazer então? Pegar todos esses resultados aqui e testar eles, olhar de fato, tentar entender aquela curva de patrimônio, mas o melhor disso é mesclar eles. Se a gente está operando no MetaTrader, provavelmente a gente vai operar de forma automatizada. O MetaTrader permite que a gente opere, ou são os famosos robozinhos ali, a gente consegue criar isso daqui e pegar aqui algumas comparações, inclusive testar isso também no dólar, porque a gente sabe que existe uma correlação entre dólar e índice. Normalmente eles andam em caminhos opostos, não é uma regra, mas normalmente é assim que funciona. E montar uma carteira de estratégia de day trade de uma forma otimizada, e isso vai trazer para a gente um resultado ali muito mais assertivo, porque quando uma está perdendo, a outra provavelmente vai estar ganhando, e a gente consegue ali fazer um gerenciamento disso tudo para sair vencedor no mercado. A gente conseguiria inclusive testar aqui diversas outras coisas. Eu poderia trazer aqui se funciona com um stop gain maior, um stop loss menor. A gente pode testar ali com saída parcial se isso funcionaria ou não. Após a parcial a gente trazer o stop para o nosso preço de entrada. Enfim, são milhares de possibilidades que a gente pode testar aqui no MetaTrader, e isso é o mais legal. Então é isso que eu quero que você entenda. Não existe uma estratégia que vai ser vencedora para sempre. Vai ter momentos que ela vai ser ótima, vai ter momentos que ela vai ser lateral e vai ter momentos que ela vai ser ruim, e isso é normal, faz parte. É por isso que você deve ter sempre mais de uma estratégia, e principalmente você está operando day trade, olhar o mercado de uma maneira mais aberta, mais ampla. O day trade a gente olha ali aquela micro tendência, né? A gente precisa olhar uma tendência maior, ver o que está acontecendo com o restante do mercado. Então esse foi o teste da estratégia do Príncipe de Nova York. Eu pretendo trazer aqui para o canal mais um outro vídeo com algumas novas variações dessa estratégia mais assertivas, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Agora me conta aí, você gostou todos esses testes e resultados que eu trouxe para você nessa estratégia Príncipe de Nova York? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se esse vídeo também foi útil para você, deixe seu like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse aqui para o canal. Se não for um inscrito, aproveita para se inscrever, porque isso me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui e encontro você no próximo vídeo. Um abraço.